Olá, seja bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai falar a respeito da live que ocorreu na sexta-feira sobre a inscrição para o categoria O. Então eu dei uma invertida, eu baixei toda a live, dei uma cortada para não ficar uma coisa muito cansativa. E o que eles deixam como destaque lá? É o seguinte: nessa inscrição, embora ela seja bem simples, você não pode cometer nenhum erro. Por quê? Porque é uma inscrição autodeclaratória, então ela não cabe recurso. Então, tem um passo a passo. Você deve ter recebido, você que fez o concurso pela VUNESP, um e-mail, porque eles pegam o e-mail da VUNESP para mandar o documento orientador. Nesse documento, então, vai ter o como, o que precisa para você se inscrever. A questão é que o passo a passo da inscrição é simples. Então, eu vou colocar na sequência agora para vocês verem como faz para fazer a inscrição, tanto para quem já foi contratado como para quem nunca deu aula no estado. O detalhe importante, e vou ressaltar, a data base é dia 30 de 11 de 2023. Repetindo, 30 de novembro de 2023. Para você saber o tempo, o recurso que você tem é consultando o GOI, ou a GOI, da escola que você lecionou até o ano passado. Tá certo? Então, eu vou colocar agora o passo a passo da inscrição. Isso. Aqui, né, a gente tem nossa plataforma, né, que é a Secretaria Escolar Digital, né, que a gente chama pela sigla SED. Os docentes contratados, né, que já possuíram vínculo aqui, eles já têm as suas credenciais bem definidas, né, eles já logam lá com o login, né, que é o RG, e a sua senha. Eles vão estar entrando aqui normalmente como costumam fazer, tá? Caso faz muito tempo que não acessa a SED e não lembra a senha, tem ali o botãozinho ali de recuperar a senha, vai mandar lá para o e-mail que está cadastrado, segue um passo a passo ali e ele gera uma nova senha para estar acessando a SED, tá? Aqui é importante a gente falar sobre os candidatos à contratação que nunca tiveram vínculos, né, com a rede. Então, nesse caso, eles não vão ter ali acesso ainda às suas credenciais para estarem, eles não vão ter acesso, né, essa informação para estar entrando no sistema. Então, eles têm que clicar ali, ó, não possui cadastro, obtenha seu primeiro acesso. E aí ele também segue um pequeno procedimento ali informando o CPF, algumas informações, e o sistema vai gerar uma senha padrão e vai enviar para o e-mail cadastrado, né? Então, lembrando aqui mais uma vez que a nossa base de dados desses e-mails a gente vai buscar lá da plataforma da VUNESP, que foi onde vocês realizaram a inscrição. Tá? Então, a gente pega essa informação e aí vocês acessam lá a caixa de entrada desse e-mail e realiza o procedimento de primeiro login. Feito o procedimento de primeiro login, vocês entram aqui na sede, colocam lá login e senha e acessa. Em seguida, então, vai aparecer uma telinha para confirmar o perfil. Isso aqui é um ponto de atenção. Para os docentes que têm algum outro vínculo, pode estar trazendo todos os vínculos aqui agora nessa tela. E aí ele vai ter que acessar o vínculo de candidato VUNESP. Independente se ele tem contrato ativo agora ou não, ele tem que estar pelo perfil de candidato VUNESP, correto? Então, eles entram lá, seleciona esse. O novíssimo, né, que a gente chama aqui o docente que nunca teve vínculo com a rede estadual de ensino, ele essa tela aqui nem vai aparecer para ele, porque como ele possui apenas um perfil, ele não precisa estar selecionando um perfil específico, tá? Então, após selecionar o perfil, ele dá continuidade aqui ao passo a passo. Acessou ali o perfil, ele vem aqui para o menu, né, que fica aqui no canto esquerdo da tela do navegador, né? Nesse menu é onde vai ter várias funcionalidades disponíveis para aqueles docentes que têm algum perfil específico. No caso do docente à contratação, que está vindo pelo processo seletivo da VUNESP, só vai ter esse daqui, que é o de inscrição, né? Então ele clica lá, atribuição inicial, ele expande um menu e ele clica em inscrição VUNESP. Após ter clicado lá, vem uma coisa muito importante aqui. Por que ele precisa entrar na sede para realizar a inscrição? Por quê? Porque o processo de atribuição inicial ele é feito por diretoria de ensino, só que é por uma única diretoria de ensino. Então, no momento que ele fez a inscrição lá na sede, lá na VUNESP, perdão, para provimento de cargo, ele pôde selecionar 7 opções.
Na atribuição inicial, ele precisa selecionar uma. Então, o que, que a gente fez? A gente trouxe as opções que ele colocou lá na VUNESP e a gente traz aqui para ele estar selecionando uma diretoria. Ah, mas se eu selecionar uma diretoria aqui e eu coloco apenas uma diretoria e eu vou ter que celebrar meu contrato nessa única diretoria? Exatamente. Você vai participar da atribuição inicial e vai celebrar contrato nessa diretoria. E para provimento de cargo, eu vou ter que ter o meu cargo como efetivo. Imagina que eu passei muito bem classificado no concurso e eu vou ter o meu cargo efetivo. Vai ser nessa diretoria? Não. Aqui a gente está falando para fins de celebração de contrato para docente temporário. O concurso da VUNESP vai ser um outro procedimento lá, para provimento de cargo efetivo, vai seguir outras normas estabelecidas lá pela VUNESP. Aqui é para fins de contratação. Então vamos lá, ele vai selecionar a diretoria e vai clicar ali em mais inscrição VUNESP. Aqui, aí o sistema vai trazer aqui outras informações, né, a respeito da vida desse docente, né? Então ele traz o nome, o CPF, o RG, né? No caso do DI tá zero aqui, porque esse exemplo que eu usei para tirar o print era uma pessoa sem o vínculo, né? E traz outras informações aqui, como raça, cor e se possui deficiência. Aqui ele não vai poder alterar nada, é só uma informação que a gente buscou também lá das opções da VUNESP. Em seguida aqui, ele traz a formação, né? Aqui, nesse caso, a formação ela está estabelecida assim, ela vem com um código e com uma disciplina. Isso daqui é porque esse docente ele já teve um histórico na rede. Então, ele já possui uma formação cadastrada previamente pela gente, pela SEDUC. Então, ele já consta lá na nossa base de dados. Então, aqui marca que ele tem habilitação da disciplina de História e qualificação da disciplina de Sociologia. Para os candidatos novíssimos, se eles ficarem com muitas dúvidas assim, o que é habilitação, o que é qualificação, né? Como é que eu vou diferenciar o que é uma habilitação e uma qualificação? Vai estar orientação naquele e-mail que a gente vai mandar para todos os candidatos, tá? A gente vai estar no documento orientador explicando tudo certinho, todo o embasamento jurídico para as habilitações e qualificações. Então, aqui no caso, como é um docente que teve um vínculo anterior com a rede, ele traz de acordo com o que está cadastrado na nossa base de dados. O candidato à contratação novíssimo vai trazer a disciplina que ele optou quando ele realizou a inscrição no concurso. E aqui tem uma diferença. Ele vai ter que anexar o comprovante dessa disciplina, né? O comprovante dessa formação, perdão. Então, ele entra no sistema, aqui, vai ter um campinho lá para anexar o arquivo. Né? Quando ele for anexar esse arquivo, tem que ter um ponto de muita atenção, que vai estar muito bem especificado nesse documento orientador que vai ser encaminhado a todos os candidatos. É um único anexo. Então, se eu tenho uma formação, eu preciso colocar a formação e o histórico escolar. Eu tenho que gerar isso em um único anexo, sabe? Como se fosse frente e verso de um único anexo. É um anexo em PDF que tem 2 páginas. Ele pode ter várias páginas, isso não tem limite. A questão é em números de arquivos anexos. Só vai poder anexar um anexo aqui. Só vai poder anexar um arquivo, né? Melhor dizendo. Mesmo, um arquivo. Né? Então, ele tem que se atentar a isso, que ele vai anexar apenas um arquivo aqui. Isso é importante porque isso vai ser utilizado lá no momento da atribuição de aulas. Então, passado essa parte aqui, ele vem aqui para a parte de atuação profissional em 2024. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a opção da carga horária que ele deseja ter atribuído. Então, se ele quer atribuir apenas 20 aulas semanais, ele seleciona aqui. Se ele quer 32 aulas semanais, ele seleciona aqui também. Ponto de atenção aqui, né? Eu não lembro se a Lê chegou a comentar, mas a gente aqui também tem um botão aqui de se ele deseja atuar no programa Ensino Integral. Aqui, ele só vai poder selecionar esse botão se a dedicação dele for por 40 horas. Porque lá no programa Ensino Integral, né, o tempo mínimo, né, é de 40 horas, né, a dedicação exclusiva, né, que a gente chama de RDE, que é Regime de Dedicação Exclusiva. Tá? Então, se eu quero muito atuar no PEI, mas eu quero colocar 20 aulas aqui, ele não vai conseguir. Ele tem que colocar 40 e depois selecionar o botãozinho aqui para atuar no PEI. Aí a gente vai para a próxima parte aqui. Aqui é um outro ponto importante. Ele tem que anexar
Ele tem que informar o tempo de experiência no magistério e ele tem que anexar o arquivo que comprove. Vai seguir a mesma orientação do arquivo da formação curricular. Aqui só entra um anexo. Então ele junta todos os arquivos que ele precisa em um único PDF, tá? E aí ele anexa esse arquivo aqui, certo? Então ele vai informar ali o tempo que ele tem de experiência e ele anexa o arquivo aqui, ok? Ele anexando o arquivo, ele clica ali em confirmar a inscrição. Então, a inscrição é basicamente isso, né? Ele clicou em confirmar, vai aparecer essa tela aqui de inscrição inserida com sucesso. Continuando então, tem mais um detalhe. Quando você vai fazer inscrição, você que já é contratado ou que você que ainda não tem nenhum contrato, não teve nenhum vínculo com o Estado, não precisa se preocupar em relação à nomeação do seu cargo. Primeiro que você vai participar desse processo inicial como contratado, vai lecionar ao longo desse ano e no decorrer do ano, conforme eles falam, você vai ser nomeado, mesmo que você tenha escolhido uma diretoria agora, dentro daquelas 7 que você colocou de opção, você pode mudar no momento da sua nomeação. Então é importante você não ficar preocupado com isso. Agora é só para você conseguir, então, ter atribuído as suas aulas. Não esqueça, é muito importante que você siga o passo a passo. Você fez inscrição para 2 disciplinas. Você pode fazer para as 2? Pode. Inclusive, na hora que você estiver fazendo o cadastro, vai aparecer essa opção. Você gostaria de fazer agora uma indicação de uma diretoria que não seja uma daquelas 7 que você indicou no ato da inscrição do seu concurso. Pode? Não, não pode. Então você só pode escolher dentro daquelas diretorias que você já tinha estipulado no início. Bom, tirando isso, o restante, as dúvidas vão surgindo. Existe o portal, né, no qual você tem um atendimento na sede. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Assim como eu vou deixar também a 1093 e vou deixar também o documento orientador que eu tiver em mãos aqui para vocês, tá certo? Qualquer coisinha, se eu puder ajudar, estou à disposição. E até a próxima. Segue aqui agora a live. Até mais. E aí ele acabou o procedimento. É isso. Uma dúvida que já surgiu bastante, né, quando a gente falou a respeito da inscrição e tudo mais, minha classificação, quando é que eu vou saber da minha classificação? Ela não está disponível aqui ainda por conta do cronograma da VUNESP, né? A Karina pode me corrigir se eu estiver errado. A previsão da classificação da VUNESP, a gente tem essa data? Classificação, você diz para o concurso? Isso, porque a gente vai saber a pontuação dele. Porque é aí que a gente vai ter a nossa classificação aqui. A gente depende das análises dos recursos que eles estão analisando lá. Isso, exatamente. Por isso que aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar e inserir a documentação comprobatória e também vai inserir a experiência, né? O período de experiência mais o anexo que comprova esse período de experiência. Só isso. O que a gente vai fazer depois? Quando a gente tiver a classificação da VUNESP, a gente junta as duas informações e classifica esse docente, né? A previsão para classificação é o dia 30, mas é uma previsão porque a gente depende dessa informação que venha da VUNESP. Tá? Lembrando aqui que de acordo com a resolução, né, que foi publicada hoje também, resolução 3, né, foi publicada hoje, como é que vai ser o critério? Vamos utilizar 90% do desempenho do docente no concurso, né? Então, se ele tirou 100, a gente vai utilizar 90 pontos. E vamos utilizar os outros 10% com a experiência como docente, tá? Como que vai ser feito esse cálculo? Vai ser feito muito parecido com o cálculo feito com os efetivos e os estáveis. A gente pegou um período específico, tá? E a gente colocou lá que a pessoa ela ganha 10 pontos se ela atingir o máximo desse período. Qual que foi o máximo desse período? A gente pegou 30 anos de dedicação como docente, de experiência. Então, se a pessoa ela tirou 100, né? É claro que eu estou falando uma coisa muito hipotética aqui. A pessoa tirou 100 no concurso da VUNESP. Então, ela vai pegar 90 pontos de lá. E ela tem 10.950 dias de experiência como docente. Ela vai pegar de lá também. Esses 10.950 dias, a gente vai atribuir 10 pontos. Ela junta a pontuação, ela tem a pontuação máxima para a classificação na atribuição inicial dos docentes temporários e candidatos à contratação. Ela fica com 100 pontos. Tá? Então, ali vai depender de cada
cada perfil de docente, né? Tem docente que tem muito tempo de casa, tem docente que tem menos, então vai mexer um pouquinho ali com a classificação. Não vai ser exatamente a mesma classificação do concurso público, tá? Só vou pedir para voltar aqui no PPT só um minutinho, porque tem um ponto importante aqui, que assim, ó, entrei lá, finalizei minha inscrição. Se eu for tentar entrar de novo para tentar mudar alguma opção, outra coisa assim, não vou conseguir, tá? Ele vai indicar que já existe uma inscrição ativa. Se já está com essa telinha lá, só a inscrição está confirmada. Você só aguarda agora a classificação. A classificação vocês vão conseguir ver aqui na sede também, tá? A gente disponibiliza um menuzinho ali de classificação e vocês vão estar visualizando ela. A gente ainda não tem ali, a gente está prevendo que seja para o dia 30, mas ainda depende de algumas outras questões a serem acertadas, tá? Então, é muito simples estar fazendo essa inscrição aqui no processo, do processo para atribuição dos docentes contratados e candidatos à contratação, né? Ele é muito facinho de fazer. Só tem que fazer tudo com muita atenção, porque confirmou uma vez, não dá para voltar ou mudar algum dado, tá? Então tem que fazer com muita calma e muita atenção. Isso, então vou reforçar aqui. O processo de inscrição, você vai fazer a sua inscrição na sede. Se você não tem vínculo no estado, precisa realizar lá aquele passo a passo para a criação do seu login. Quando você acessar a plataforma, tem os menus para que você possa fazer a sua inscrição. O Luiz detalhou que as etapas, elas não são complicadas e não é um processo enorme, é um processo pequeno, só que você precisa se atentar a cada detalhe. Então, eu preciso anexar todos os documentos quando eu colocar um arquivo. Eu não posso colocar uma página só. Eu preciso colocar todos os documentos que comprovem aquela minha habilitação profissional, né? Então, a gente está falando aí, eu tenho um diploma de licenciatura plena e também tenho um bacharel. E tenho um tecnólogo. Então, um anexo, os 3 documentos em um único arquivo, tá bom? Então, esse é um detalhe importante. Se você também se atentar lá na contagem de tempo, é em dias, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 1 ano. Como eu vou anotar esse tempo de 1 ano de tempo de magistério? 365 dias. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção no momento da inscrição. Tá? A gente vai mandar um e-mail para todos os inscritos falando desse tutorial da inscrição e esses detalhes que você precisa prestar atenção. Tá? Observe, entre na plataforma, reconheça os campos, veja a sua situação profissional e aí sim você preenche os campos lá e finaliza a sua inscrição, tá bom? E olha o arquivo, veja se o arquivo está completo, se você colocou todas as páginas necessárias para comprovação do seu título ou do seu tempo de magistério, se você vai utilizar a carteira profissional, se você tem a digital, coloca lá para que a gente possa observar que a escola é uma escola de ensino médio, o tempo de experiência, cada campo você precisa comprovar isso. Então, se atente aos detalhes no momento da inscrição. Lembrando que essa inscrição é autodeclaratória, então se você colocar uma informação que não for possível comprovar com os anexos, então você não participará da atribuição inicial. Você não será chamado para a abertura de vínculo com o Estado no formato de contratação temporária, tá? A gente reforça isso porque é importante que você saiba que, nesse momento, a gente está falando do processo seletivo, no qual, quando você fez a inscrição da VUNESP, você poderia participar tanto concorrendo a cargo efetivo, como participar do processo seletivo. Aqui a gente está falando da inscrição para o processo seletivo, tá? O Luiz também mostrou para você que é necessário que você indique uma das diretorias da qual você indicou para concorrer a cargo. Para a abertura de vínculo de contrato, você vai escolher uma diretoria. O vínculo é aberto em uma das nossas diretorias de ensino. A gente precisa dessa informação até para fazer essa classificação, que vocês perguntam, quando sai a classificação? Primeiro a gente precisa que você aponte a diretoria de ensino a qual você quer participar, a gente vai avaliar não, a gente vai pontuar você tanto pela pontuação que você tem lá na VUNESP, mais o tempo de magistério, que equivale a 10% dessa pontuação final. E aí a gente classifica você na diretoria de ensino. Alexandra, eu coloquei 8 diretorias, porque no cargo, eu até entendo,
Qual dessas 8 diretorias eu consegui um cargo, eu quero efetivar na rede, eu quero ser um docente efetivo. Ok, se eu indicar agora uma diretoria para contrato, já é a mesma diretoria do cargo? Não, não. Essa diretoria que você vai indicar agora é somente para o contrato. Na sessão de escolha, se você for chamado para um cargo efetivo, lá sim você vai escolher a diretoria. Não é nesse momento aqui para cargo, tá bom? Então fique tranquilo, você pode selecionar uma das diretorias, a mais próxima da minha casa, do meu trabalho. Aí é uma escolha sua, tá bom? Mas é somente uma diretoria. A Érica colocou uma questão aqui, ó, que ela colocou assim, ó, professora classe, contrato ativo 2022. Faz a inscrição quando? O período de inscrição para esse perfil, né, docentes que atuam nas classes anos iniciais, foi pelo banco de talentos. Então, esse período já foi. Você lembra de cabeça o período que foi, o banco de talentos, Karina? Já A gente já passa para você, mas deveria ter feito inscrição lá pela plataforma do banco de talentos. É. E aí, de acordo com o cronograma, vai tá manifestando interesse e tendo aula atribuída ali na primeira semana de fevereiro. Primeira ou Isso. segunda semana de fevereiro. As inscrições do processo seletivo feito na plataforma Banco de Talentos ocorreu de 18 de dezembro a 22 de dezembro. Então, todos aqueles que tinham interesse em atuar em classes, anos iniciais, fizeram as inscrições nesse período. Inclusive, dentro da plataforma Banco de Talentos, já foi disponibilizada a classificação final. É um processo seletivo que já foi encerrado. Ó, perguntaram aqui também se a pessoa se inscreveu para duas disciplinas no concurso, se ela vai ter que anexar dois comprovantes de formação. Sim, o sistema ele já identifica que tem duas inscrições, né, duas disciplinas, né, melhor dizendo, então vai ter um campo para cada uma delas, né? Então, se você fez lá para ciências, para biologia e para física, por exemplo, né, quando for entrar para fazer inscrição, vai ter o anexo para ambas as formações. Aí vai ter que anexar o comprovante de formação de um e o comprovante de formação de outro. A sede, a partir do momento que você realizar a inscrição e confirmar, você não vai conseguir mudar as informações que foram inseridas lá, tá? Então, o que eu peço? Leia os documentos com calma, tá? Leia a portaria com calma, presta atenção lá no cronograma. A gente tem uma lista, a gente puxou todos os e-mails dos docentes que realizaram a inscrição no concurso. A gente vai mandar um e-mail, é um e-mail padrão para todos eles, com documento orientador, perguntas e respostas, né? Com o link do cronograma, várias orientações, né? Vocês vão receber esse e-mail no e-mail que vocês cadastraram lá quando acessaram o portal do candidato na VUNESP, tá? A gente vai pegar dessa data, dessa base, vai mandar para vocês aqui, vai ser enviado direto aqui da SEDUC. E o docente contratado, ele tem um perfil agora na sede, que é o perfil de candidato VUNESP, tá bom? Se você participou do processo seletivo VUNESP, já foi habilitado um perfil para que você possa fazer a inscrição, tá bom? Dá uma olhadinha no perfil para que você veja que você pode sim fazer a sua inscrição, desde que tenha feito, né, a inscrição na VUNESP. Faça a sua inscrição com calma, para que você possa colocar os dados reais, dados que você colocou, que você conferiu antes de finalizar a inscrição, porque essa inscrição é autodeclaratória. Se você colocar uma informação incorreta, não cabe recurso. Então, o que vai acontecer? No momento da atribuição, vai ser feita uma análise, né, por um profissional aqui da SEDUC, e ele vai verificar lá, você informou que você tem 10 anos de magistério. Quando você anexou a documentação, a gente viu que você só tinha 8 anos. Logo, a sua classificação está incorreta, você não participa mais da atribuição inicial. Você já fez a sua inscrição lá no Banco de Talentos para os anos iniciais, a gente já liberou também essa classificação, e aí vai ser habilitado para que você faça a manifestação de interesse na sede, para as classes, tá bom? Na diretoria de ensino que você indicou, ok? Então, não é essa live. Essa live é para o candidato da VUNESP. E a gente vai corrigir o PPT e aí a gente disponibiliza para vocês também, ok? Aqui tem uma pergunta: posso indicar uma diretoria que não foi das apontadas no concurso?
Não, na verdade, o sistema ele vai habilitar as opções que foram indicadas, as 7 diretorias que foram indicadas no momento da inscrição lá no site da VUNESP. Então, são essas as diretorias que estarão habilitadas para escolha. Ok. Até a Cristiane pergunta, dá para corrigir formação curricular? Então, se você precisa atualizar a sua formação, aí você pode, se você tiver vínculo, né, o vínculo ativo, e aí você pode entregar esses documentos na sua unidade escolar, para gerente de organização, né, para a GOI, da sua unidade, realizar essa atualização no formação. Tudo bem? O Patrick ele informou aqui, o tempo de serviço para o categoria O é até dia 30/11/2023, correto, tá bom? É isso mesmo, Patrick. Então, quando a gente fala de contratação docente, essa contratação no ano letivo de 2024, ela é exclusiva para os docentes que participaram do concurso VUNESP para professor do ensino fundamental e médio. O edital é o 1 de 2023. Aqui a gente traz alguns números sobre esse concurso. A gente teve um total de inscritos de 295.216 e aí inscritos por CPF 226.711. Lembrando que no momento da inscrição o docente poderia fazer 2 inscrições, então a gente conta uma por CPF aqui, tá bom? Então no processo seletivo será uma participação, diferente do que foi no concurso VUNESP, no qual o docente ele poderia concorrer para cargos, aí até 2 cargos, tá bom? Aqui no processo seletivo a abertura ela é limitada a um contrato no estado, é um contrato para contratação temporária. Quem pode participar da atribuição inicial? Todos os inscritos, contratados e candidatos à contratação. Então, aquele docente que tem um vínculo ativo no Estado, que é um docente contratado no ano de 2021, 2022 e 2023, se está inscrito no concurso VUNESP, ele pode participar agora da atribuição inicial em 2024, e também os docentes que fizeram lá a inscrição no concurso VUNESP, porém ainda não tem vínculo com o Estado, também pode participar agora para a contratação temporária. Como que o docente pode participar? Ele vai ter que realizar a inscrição, né, na atribuição de aulas de 2024 na plataforma 7, a gente coloca o endereço eletrônico aí para que vocês possam visualizar. Então, ele precisa fazer essa inscrição online, tá bom? Não basta só ter prestado lá o concurso para que você possa participar aqui da inscrição para atribuição inicial. Você precisa fazer essa inscrição também, tá bom? Alguns detalhes da inscrição a gente vai ver nos próximos slides, mas aqui eu faço uma separação, porque no concurso VUNESP, se você tinha o objetivo de ter um cargo efetivo no Estado, o cargo ainda haverá o processo de nomeação, né, de classificação, para mostrar a pontuação, então você ainda concorre ao cargo. Nesse momento, se você já deseja ingressar para o Estado no início do ano letivo de 2024, você precisa participar do processo de atribuição inicial. E aí o seu vínculo é um contrato, tá bom? Nada impede de você ter um contrato e também ter um cargo. Ou, de repente, você foi chamado para o cargo e encerrar o vínculo em contrato. Você pode sim, tá bom, ter o contrato e também ter um vínculo em cargo efetivo. Pode ter a manutenção dele ou não, aí é a sua decisão, tá bom? O acúmulo é previsto para os docentes. Vamos lá. Então, eu fiz o concurso VUNESP, Alexandra. Eu posso agora pegar um contrato? Pode sim. Se você está inscrito lá no concurso da VUNESP, você pode, mas você precisa fazer a inscrição. E é sobre ela que nós vamos falar agora no próximo slide. Pode passar. A contratação docente temporária aqui no estado de São Paulo, ela é feita por meio da base legal, é a LC 1093 e as suas atualizações. Então, o contrato de trabalho aqui no estado é feito pela LC 1093 de 2009. O que acontece aqui nesse contrato? Você vai lá, abre um vínculo com o estado, você abre um contrato, esse contrato, ele é um contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado até 3 anos, tá bom? Então, sempre acompanhando a 1093 e as atualizações dela, você vai saber como será feita a regência do seu contrato.
Aqui a gente fala sobre o período de inscrição, ele começa hoje, a partir das 18 horas, e vai até o dia 23, às 23h59. Para que você possa fazer essa inscrição, a gente reforça que você tem que ter realizado anteriormente o concurso da VUNESP. Esse concurso era para os cargos efetivos e também para o processo eletivo no ano de 2024. Então, você só consegue fazer a inscrição se você participou do concurso da VUNESP, ok? Alexandre, se eu abro um contrato, qual a minha forma de remuneração? A remuneração é por subsídio, né? O mínimo de carga horária é de 25 horas mensais, que equivale a 20 aulas. De 25 horas semanais, que equivale a 20 aulas, né? E nas escolas PEI, o regime de dedicação exclusiva é de 40 horas. A gente coloca aqui para vocês a informação referente ao subsídio. O subsídio para carga horária de 25 horas semanais é de R$ 3.312,50 e para 40 horas de R$ 5.300. Se você atua na PEI com o regime de dedicação exclusiva, também tem a gratificação de dedicação exclusiva, que é de R$ 2.120, tá bom? Lembrando que na PEI somente podem atuar docentes que trabalham atuando por 40 horas semanais. Então, é uma carga horária de 200 mensal e 40 horas semanais. Eu não posso atuar na PEI com uma carga horária menor que 40, ok? Pode passar. Aqui, quando a gente fala da contratação docente, vamos lá, você fez a inscrição, você foi chamada para a abertura de um vínculo no Estado, a gente já colocou a relação de documentos na resolução 2, né, Karina? Foi publicada hoje no Diário Oficial. Então, a gente tem uma relação de documentos. Alexandra, eu vou fazer a minha inscrição e eu já tenho que incluir todos esses documentos ali na minha inscrição? Não. Esses documentos, no momento que você tiver a aula atribuída, você vai ser indicado que você leve essa documentação na unidade escolar na qual você vai atuar. Então, você precisa já deixar esses documentos preparados, tá bom? Os originais e cópia. E aí, o atestado admissional, ele é feito na diretoria de ensino. Já vai ser indicado para você, pela diretoria de ensino, a data que você pode fazer esse exame admissional, tá bom? Não tem custo para você, ele é feito pelo Estado. Você precisa fazer uma declaração de próprio punho, que estará, se você está ou não no regime de acumulação de cargos, você precisa fazer uma declaração de próprio punho de possuir ou não de não possuir antecedentes no processo administrativo e disciplinar, né? Ou de ter sofrido alguma penalidade. Você precisa apresentar declarações de antecedentes criminais expedidas pela esfera estadual e federal e apresentar os seus documentos pessoais, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado, vai ter que apresentar o seu RG, né? O seu CPF, precisa estar em dia com as obrigações militares, apresentando o certificado reservista, precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral e apresentar o título de eleitor e os últimos comprovantes de votação ou justificação. Você precisa apresentar o CPF, como eu falei, um documento pessoal. Precisa apresentar também a inscrição do PIS. Bom, se você nunca trabalhou num regime de contratação, né? Aí esse PIS você não precisa apresentar. Logo, se você não tem nenhum vínculo de trabalho, é o seu primeiro vínculo empregatício, você não precisa apresentar a inscrição no PIS. E precisa apresentar o comprovante de residência e um comprovante da sua escolaridade. Também a gente informa que o candidato PCD precisa apresentar o laudo médico e o professor de educação física, o CREF. Bom, isso é obrigatório. Ok. Aqui a gente trouxe, no geral, o formato de contratação temporária, regido pela 1093, a relação de documentos que são necessários para a abertura do vínculo contratual, e a gente vai falar hoje especificamente sobre a inscrição, tá bom? A gente vai falar sobre a inscrição, como você faz o passo a passo na plataforma SED, para que você possa participar da atribuição inicial. Quando a gente fala de atribuição inicial no Estado, é ser docente atuando desde o primeiro dia letivo. O primeiro dia letivo aqui no Estado, ele começa no dia 15 de fevereiro. Então, se você quer atuar já desde o primeiro dia letivo aqui no Estado, você precisa fazer essa inscrição, participar da atribuição, ter aulas atribuídas, criar um vínculo empregatício, né, junto ao Estado, e aí sim dar aula ali
participar da nossa rede estadual. Se você já é um docente que tem um contrato aberto em 2021, 2022 e 2023, tem um vinculativo, essa relação você não precisa apresentar, porque você já fez esse processo. O que você precisa é fazer a inscrição para participar da atribuição, tá bom? Não precisa ter essa relação de documentos. O docente com vínculo, ele já passou dessa fase.